possível. Eu tenho orgulho da Petrobras ser uma empresa que leva muito a sério a questão climática. A gente não quer prejudicar nada, mas a gente não quer abrir mão da riqueza do nosso país para favorecer o nosso próprio povo. É com esse petróleo que a gente vai fazer o povo ficar rico. Portanto, gente, eu estou aqui num dia de agradecimento. Agradecimento a vocês, aos trabalhadores e às trabalhadoras da Petrobras, à direção da Petrobras, todos vocês. Estou aqui, sabe, aos companheiros da FUP, porque vocês estão dando uma demonstração que o que vocês precisam é apenas que o Estado deixe vocês fazerem aquilo que é a função de vocês. Se o Estado não se meter, se o Estado não inventar coisa para a Petrobras, deixa a Petrobras investir em petróleo. Você tem que investir em pesquisa antes. Investir em pesquisa pode ser negativo. Eu posso fazer uma pesquisa e não encontrar nada. Mas se não investir, a gente não tem chance de achar. Então a Petrobras tem que gastar em pesquisa, investir para que a gente ache mais gás, para a gente ache mais petróleo, para que o dinheiro que a gente ganha às custas da Petrobras, a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro e a gente possa fazer do Brasil o país que vai ter a energia renovável mais limpa do planeta Terra. É esse país que a gente pode construir. E por isso, companheiros, eu vou brigar. Pode ter certeza disso, que nós vamos colher muita coisa esse ano. Vocês vão perceber que a gente vai colher muita coisa esse ano. Muita coisa que está plantada. Ele falou da energia que a partir da manhã, para quem consome até 80 kW, vai estar de graça. Para quem consome até 120, tem uma renda per capita de meio a um salário mínimo, vai ter desconto. Vamos levar gás de graça para pelo menos 17 milhões de famílias nesse país, sabe? E ainda vamos fazer mais uma coisa, nós vamos fazer um financiamento de moto elétrica para os meninos que são entregadores de comida nesse país. Fazer financiamento para ele poder ter uma coisa decente para trabalhar. E vamos continuar investindo em educação, porque sem investir em educação a gente vai para lugar nenhum. Não sei se vocês viram essa semana, parece que tem uma briga entre o governo e o Congresso Nacional. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Depois do Getúlio Vargas e do Dom Pedro II, eu sou o mais longevo dirigente desse país. O Getúlio teve 15 anos que ele não foi eleito, né? Ele foi tido como ditador. Mas mesmo como ditador, foi ele que fez a consolidação da lei do trabalho, porque a gente vivia como escravo. Hoje tem muita gente que é contra a CLT, mas quando ela foi feita em 1943, não tinha jornada de trabalho, não tinha limite de idade para a criança trabalhar. Tinha criança que trabalhava o dia inteiro em setores, sabe, poluídos, e não ganhava quase nada. Então Getúlio conseguiu criar a CLT, deu direito às férias para nós, deu direito à jornada de trabalho para nós. Depois de Getúlio, vejam se vocês lembram, um governo que fez política de inclusão social. Todos vocês têm mais estudo do que eu. Todos vocês. Tentem pesquisar para saber em que momento da história houve política de inclusão social. Se vocês encontrarem outros, me falem. Porque a verdade é que teve Getúlio e teve o Lula, sabe? Por conta de vocês, de fazer política de inclusão social. Qual foi a política de inclusão social que fez a coisa que governava antes de nós? Qual foi? Venda de armas. Ele facilitava a venda de armas, achando que era gente honesta que comprava armas. Mas ele deve ter favorecido muito o narcotráfico, o crime organizado, que comprou muita coisa. Eu dizia, o povo não precisa de arma. Se o povo tiver, sabe, trabalho, educação, cultura, sabe, tiver onde morar e tiver a família tranquila,
o mundo será menos violento. E ao invés de arma, dá um livro. Ao invés de arma, dá um livro para a pessoa aprender, sabe, a ler e conhecer um pouco da sua própria história. Por isso eu fui na Bahia esses dias, você não estava lá. Eu fui na Bahia reconhecer o 2 de julho como o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Porque a história nos mostra que Dom Pedro estava nas margens do rio Piranga, lá em São Paulo, fazendo não sei o quê. E depois ele resolveu levantar a espada e gritar: estava independência ou morte. Não tinha nem ninguém para assistir, mas ele gritou sozinho: independência ou morte. Fizeram um quadro bonito, sabe? O quadro está feito. Então, dia 7 de setembro, virou o dia da nossa independência. Não é isso? De 1822. Mas na Bahia, os portugueses ainda estavam lá. E na Bahia teve luta sangrenta. Morreu gente, porque somente em 2 de julho de 1823 é que os portugueses saíram pela porta que entraram. Tinham entrado pela Bahia em 1500, saíram em 1823, tocado pelos baianos. Então eu fui reconhecer o dia 2 de julho de 1823 como um dia da consolidação da independência, sabe, que Dom Pedro fez dia 7 de setembro. Então, meu caro, aos poucos a gente vai recontando a história do Brasil, para a gente saber que tipo de gente que nós somos. Para conhecer um pouco a nossa história, porque a história é contada por quem ganha. Quem perde, coitado. Você veja, o Flamengo não vai contar a história do título mundial. Vocês pensam que eu não sofro com vocês? A Janja é flamenguista fanática, e ela grita, e ela xinga, e ela quer bater o pênalti, ela quer bater falta. Eu falo: calma, menina. Esse dia ela estava dormindo, eu acordei, vai começar o jogo. Ela acordou, os caras fizeram um gol. Era melhor ter deixado ela dormindo. Aí ela xingou um pouco, levantou, foi buscar um café. Quando ela voltou, o cara tinha feito 2. Aí o Haddad estava em casa me esperando, Alexandre. Ela começou a xingar, começou a resmungar, eu desliguei a televisão, sabe? E fui ver o jogo com o Haddad. Ainda bem, porque o Flamengo tomou mais 2. Bem, hoje nós temos o Fluminense e temos o Palmeiras. Eu estou torcendo que alguma coisa boa aconteça. Agora, você sabe que eu sou vascaíno aqui no Rio. Eu sou corintiano em São Paulo. Mas vai ter uma outra Copa do Mundo. Essa não deu certo, vai ter uma outra. Vai ter uma Copa do Mundo que vai convocar o Corinthians, o Santos, o São Paulo, o Vasco, o Grêmio, o Internacional, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Bahia. Sabe como vai ser o nome? Vai ser a Copa Esqueceram de Mim. E aí o Brasil, se o Corinthians for, obviamente que o Corinthians será campeão. Grava isso, Tuquinha. Gente, ó, puta beijo no coração de vocês. Puta beijo. Magda, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, que Deus te dê força. Mas eu ia falar uma coisa do Congresso e eu não falei uma coisa do Congresso. Deixa eu falar uma coisa para o Congresso, porque parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Acho que nem no governo Sarney, acho que nem no governo Fernando Henrique Cardoso, acho que nem no governo de ninguém se aprovou tanto, nem no governo Bolsonaro se aprovou tanta coisa como se aprovou agora. Então, eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. Eu não quero nervosismo, porque eu só tenho 1 ano e meio de mandato. E tem gente que pensa que o governo já acabou. Tem gente que já está pensando em eleição. Eles não sabem o que eu estou pensando. Então se preparem, porque se tudo tiver como eu estou pensando,
esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes pelo braço do povo. Se prepare. Um abraço, gente, um beijo para todos vocês.